Agora a gente vai entrar na palestra Aprenda Tudo sobre Hora Extra. Aqui a gente vai falar sobre 3 tópicos que são especialmente importantes quando o assunto são horas extras para o seu negócio. O primeiro deles é o que você precisa saber e conhecer sobre as horas extras, que vai desde a obrigatoriedade, sobre o conceito de hora extra e sobre diversos outros itens, como o banco de horas. Você vai entender também no nosso segundo tópico quais são os tipos principais de horas extras. Então, se você tem horas extras aos dias de semana, durante o descanso semanal remunerado, durante feriados, existem tipos diferentes de horas extras que você precisa controlar no seu negócio especificamente para que você consiga, no nosso terceiro tópico, fazer o cálculo exato de quantas horas extras você precisa pagar para o seu funcionário. Todos esses 3 tópicos são essenciais e complementares para que você faça um controle e cálculo de horas extras bem feito no seu dia a dia. Para isso, vamos entrar no primeiro tópico falando sobre o que é a hora extra. Basicamente, a hora extra é todo o tempo de trabalho que os seus funcionários realizam fora da jornada de trabalho estabelecida em contrato. Então é bem simples, se você tem uma jornada de trabalho que ela vai de 7 da manhã até 5 da tarde, se ele trabalhou de 7 da manhã até 6 da tarde, ele tem direito a 1 hora extra. É um conceito simples, prático, que no dia a dia empresarial todo mundo já conhece, mas não é toda empresa e negócio que faz esse controle de uma maneira devida. E é por isso mesmo que a gente vai entrar nas especificações desses itens. A gente entra aqui em 3 outros tópicos, o da questão das obrigatoriedades e não obrigatoriedades relacionadas às horas extras. Muitos chefes, patrões, empresários não sabem muito bem quais são todas as obrigatoriedades que existem, e a gente vai falar sobre isso já já. A gente vai entrar também em outros 2 tópicos, que é do pagamento de horas extras e banco de horas, então como você vai fazer esse pagamento, e por fim, os itens que podem incidir no valor das suas horas extras. Começando com as obrigatoriedades, primeiro você tem que entender que qualquer estabelecimento com mais de 10 funcionários precisa fazer o controle de ponto e de horas extras. O que eu estou querendo dizer aqui? Se você tem uma empresa com 30 funcionários, mas você tem 3 estabelecimentos, podem ser 3 lojas, 3 filiais, 3 franquias e trabalham 10 funcionários em cada um desses estabelecimentos, você não tem obrigatoriedade do controle de ponto e da hora extra. Porque aqui a gente não está falando necessariamente de uma empresa, a gente está falando de estabelecimentos comerciais ou estabelecimentos empresariais. Então esse é um ponto importante você entender da obrigatoriedade. Agora, se você tem um negócio, você tem 12 funcionários, você precisa fazer o controle de ponto. Isso é obrigatório, segundo as leis do trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e você vai precisar ter esse controle de horas extras. Esse registro ele pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Ou seja, você pode ter um livrinho, você pode ter uma folha de ponto física mesmo, obviamente que essas maneiras são mais manuais, menos automáticas, vão te dar mais trabalho. Você pode ter uma planilha, a gente costuma indicar uma boa planilha que a gente tem de cálculo de horas extras e também um sistema. Enfim, da maneira que você preferir fazer o controle, você pode fazer esse controle, mas você precisa entender que é obrigatório quando você tiver mais do que 10 funcionários no seu negócio. Existem 2 exceções aqui importantes do controle de hora extra. Uma, se você tiver funcionários com atividade externa incompatível com fixação de horário, ou seja, ele é um vendedor, o horário dele é mais aberto, alguma coisa assim, e dentro do contrato dele esse horário que ele faz for mais aberto de fato, você não vai fazer o controle de ponto da hora extra dele, são alguns casos bem específicos. E o segundo, é bem conhecido no mercado, mas vale a pena a gente colocar aqui para você, gerentes, diretores, chefes de departamento ou de filiais, de maneira geral, não têm controle de hora extra. Eles não recebem por hora extra por terem um cargo gerencial. Esse cargo gerencial normalmente é mais bem pago, mas em contrapartida ele vai ter toda uma questão de talvez precisar trabalhar um pouco a mais e não receber por isso em relação às horas extras trabalhadas. Essas são as obrigatoriedades principais em relação ao controle de hora extra e você precisa estar por dentro disso, porque se você tiver uma empresa com mais de 10 funcionários e não estiver fazendo o controle de hora extra, você está ilegal. E isso pode ser um grande problema para a sua empresa, porque uma das principais causas
de leis trabalhistas são as horas extras não pagas. Então toma um cuidado com isso, é importante e pode influenciar muito o seu negócio. Alguns elementos necessários quando você está fazendo o controle de hora extra, e isso é mais para um controle pessoal mesmo, você precisa ter sempre a identificação do empregado, do empregador, o horário de trabalho dele dentro da folha de ponto, quais são os espaços para anotação de entrada e saída da jornada diária dele, espaços para registro de algum tipo de ocorrência, observações, explicação do porquê que aconteceu uma falta justificada em algum lugar e por aí vai, e também, obviamente, o espaço para assinatura do funcionário, né, do seu empregado, já que quando você imprime a folha de ponto, o ideal é que você entregue uma via para o seu funcionário que você mantenha registrada. Pode ser eletronicamente, virtualmente na nuvem ou mesmo fisicamente uma folha de ponto dele para você. O que isso vai te ajudar? Caso no futuro você receba algum processo trabalhista por conta dessas horas extras, você pode, com a folha de ponto, comprovar tudo que você fez legalmente. Se você estiver errado, se você não estiver pagando essas horas extras devidamente, essa vai ser uma forma de comprovação do funcionário. Então toma cuidado, tenta sempre seguir esses itens, porque são itens importantes. E por fim, sobre as obrigatoriedades, vale a pena você entender que quando você está fazendo hora extra, aqui é só um exemplo de uma folha de ponto de hora extra, onde você faz o controle do início, do intervalo, do término do funcionário, isso vai mostrar para você alguns tipos de horas extras diferentes. E ao mostrar essas horas extras, você precisa entender algumas coisas. Primeiro, os seus funcionários não são obrigados a fazer essas horas extras. O que eu estou querendo dizer com isso? Se todo dia você obrigar um funcionário seu a fazer 1, 2 horas extras, até mais às vezes, ele pode se recusar a fazer e você não pode demitir por justa causa ou alguma coisa assim. Você só vai poder demitir o seu funcionário por justa causa se ele se recusar a fazer hora extra, caso ele esteja em uma das duas exceções que a gente está mostrando aqui. Que seja estiver estabelecido em contrato essas horas extras pré-determinadas, ou na exceção número 2, se for uma situação inadiável de força maior. Normalmente essas situações inadiáveis ou de força maior é quando acontece algum tipo de problema extraordinário, alguma coisa que não costuma acontecer no dia a dia e você vai precisar que o seu funcionário trabalhe mais tempo por conta disso. Nesse caso, não vai ter problema nenhum, ele é obrigado a fazer essas horas extras, sim. A gente também tem uma segunda questão da não obrigatoriedade, é que o máximo de horas extras por dia estabelecido em contrato são 2 horas. Então, se todo dia você obriga o seu funcionário a trabalhar 3 horas a mais, isso não está escrito no contrato, isso pode ser um problema para você no futuro. Então, mais uma vez, aqui a gente está falando sobre cuidados que você precisa ter. Depois desses cuidados, vale a pena a gente começar a entender como você vai efetuar o pagamento dessas horas extras. E normalmente é bem simples, você sempre vai pagar no mês que essa hora extra foi devida, então se no mês de janeiro você teve 5 horas extras de um determinado funcionário, você paga essas 5 horas extras no final do mês, quando você estiver fazendo o pagamento dele normalmente, você vai poder fazer isso tranquilamente. Esse pagamento vai ser discriminado no holerite dele, né, na folha de pagamento dele, tranquilamente também, e você vai ter só alguns cuidados. Quando você está fazendo um pagamento de hora extra, se todo mês você tem um pagamento de hora extra sempre igual, porque você está cobrando uma habitualidade do seu funcionário, essa habitualidade ela pode se tornar um valor integrado do salário dele e aí você vai precisar pagar alguns outros encargos em cima disso. Então toma só cuidado com isso. Quando você está fazendo o pagamento dessas horas trabalhadas, se for uma coisa habitual, vale a pena você rever o contrato de trabalho desse funcionário, rever se alguma coisa precisa de algum ajuste. E aí eu estou mostrando aqui só um holerite, uma folha de pagamento simples, que tem lá horas de descanso semanal remunerado, o chamado DSR. E aí você faz essa discriminação na sua folha de pagamento tranquilamente e entrega para o seu funcionário, e essa é uma das formas de você fazer o controle de horas extras. E aí, uma alternativa para esse pagamento na folha de pagamento, no final do mês, já que isso pode ser muito oneroso para uma empresa que tem um volume um pouco maior dessas horas extras sendo realizadas, é o banco de horas. Ela é uma alternativa para o pagamento mensal. De forma simples, o banco de horas nada mais é do que o armazenamento das horas extras que foram realizadas em um determinado período. Então, se eu realizei 5 horas em janeiro, 6 horas em fevereiro, 3 horas em março, eu vou fazer uma soma dessas horas extras e eu vou ter dentro do meu banco de horas algumas horas extras que eu posso cobrar da minha empresa em determinado momento. Então, se você é empresa, você tem um funcionário com 16 horas extras acumuladas, ele trabalha 8 horas por dia, você pode dar 2 dias de folga para esse funcionário e fazer
entre aspas, o pagamento das horas extras que ele já tinha trabalhado para você. Como eu disse, entre aspas, porque esse pagamento não é físico, não é financeiro, você não vai dar dinheiro para ele, você simplesmente vai dar a liberdade dele, né, a folga que ele vai ter em troca dessas horas extras que ele trabalhou em algum momento para você no passado. Obviamente, isso precisa de uma autorização por convenção ou acordo coletivo, você não pode simplesmente falar, vou fazer horas extras e pronto, e aí óbvio, você chega no momento de que você sempre vai poder fazer essa compensação dentro do período de 1 ano. Se eu trabalhei hoje, passou 1 ano, e eu ainda não dei essas folgas para o meu funcionário, você vai precisar fazer o pagamento em dinheiro mesmo, de acordo com o tipo de hora extra trabalhada e por aí vai. E se você tiver uma rescisão anterior à compensação das horas extras que ele já trabalhou para você, essas horas extras vão precisar ser pagas também no momento dessa rescisão. Então, assim, nada muito extraordinário, mas você precisa ficar atento a isso para que você cumpra a lei e siga todos os trâmites legais direitinho. Aqui é só um exemplo da nossa planilha de cálculo de horas extras, onde você seleciona o funcionário e automaticamente você vai ver a projeção de horas trabalhadas dele de acordo com a jornada dele que ele tem, né, semanal, vai ver as horas trabalhadas ao longo do mês, quantas horas extras ele teve, quantas horas devidas, né? São aqueles momentos onde ele trabalha menos do que ele deveria em contrato, e isso vai ser somado ao banco de horas extras dele. No nosso caso, a gente tem um banco de horas de 12 horas no início do mês, e no final do mês esse valor passa para 23 horas, porque foram 11 horas de diferença de horas extras que ele teve ao longo desse mês. Se você estivesse pagando, você ia fazer sempre esse pagamento baseado no salário base, sem hora extra desse funcionário. E o último item que a gente precisa saber dessa parte mais importante sobre horas extras é quais itens podem incidir no valor das horas extras. Basicamente, elas são sempre calculadas sobre o salário bruto, só que tem alguns itens que podem influenciar esse valor do salário bruto, como adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade. São 3 itens que incidem sobre o valor do salário bruto e a hora extra precisa contabilizar essa diferenciação. Então, se você paga um valor de 5 mil para o funcionário e ele tem 30% de direito de periculosidade, então 30% de 5 mil são 1.500, o valor da hora extra vai ser calculado em cima do salário de R$ 6.500. Então você precisa ter sempre esse cuidado também de quando estiver fazendo o cálculo, lembrar que se tiver alguma adição ao salário, normalmente essa adição é utilizada como base de cálculo dos valores de hora extra. E aí a gente chega no nosso primeiro aprendizado, que é um aprendizado muito importante. Toma muito cuidado com os detalhes das horas extras. São muitos detalhes, ao longo da palestra eu não vou conseguir cobrir todos os detalhes, então às vezes vale a pena você se aprofundar caso você tenha alguma dúvida, porque as horas extras elas são as campeãs de ações judiciais na Justiça do Trabalho. Então se você tiver alguma dúvida, são muitos detalhes, cada negócio pode ter uma característica diferente, os tipos de hora extra diferentes podem ser contabilizados de maneira diferente de acordo com a CLT ou características do seu negócio, tem toda a questão do banco de horas, então toma muito cuidado para que você não tenha problema ao fazer o cálculo de horas extras do seu negócio. Agora a gente já pode passar para o nosso segundo tópico, que são os tipos de horas extras. Esse é um tópico um pouco mais rápido, e aqui a gente vai falar sobre os principais tipos de horas extras. A gente tem aqui os 7 principais listados, obviamente que você vai ter algumas variações, mas esses são os principais: hora extra normal, compensada, feriado, descanso semanal remunerado, interjornada, intrajornada e hora extra noturna. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A hora extra normal é aquela hora extra que ela é realizada num dia de semana normal, num dia de trabalho normal, né? Pode ser até um sábado, se o sábado for um dia de trabalho normal do funcionário, e sempre que esse funcionário exceder, vai entrar a hora extra normal. Você vai ter a hora extra interjornada e a intrajornada. Então, como o próprio nome já diz, a intrajornada é a hora extra que é realizada dentro da jornada de trabalho do trabalhador. Então, normalmente uma jornada de trabalho são 8 horas de trabalho, ele tem direito a 1 hora de descanso. Se ele não tiver essa hora de descanso dentro da jornada dele, isso significa que ele está tendo uma hora extra intrajornada. A interjornada, mais uma vez, como o nome já está dizendo, é fora da jornada de trabalho dele. Dentro da CLT, a gente vai ter uma lei que diz que você tem que ter, no mínimo, 11 horas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra. Ou seja, se eu trabalhei até 5 da manhã e eu tenho que voltar a trabalhar 9 da manhã, isso significa
claramente que eu só tive 4 horas de descanso. Isso está mostrando que eu tenho horas extras interjornada para receber. Você precisa ter um cuidado grande nesse momento, porque esse cálculo não é tão trivial de se fazer e, obviamente, alguns tipos de negócios têm características da pessoa ter que trabalhar até mais tarde, quem trabalha com produção de eventos, esse tipo de coisa. Então, esse controle também é muito importante, que é o controle interjornada. Você vai ter horas extras em feriados, em finais de semana, o próprio descanso semanal remunerado, que é um direito do trabalhador, e por aí vai. Nesses casos, essa hora extra costuma, não obrigatoriamente, mas costuma ser mais cara. Então, se a hora extra normal vale 50%, essa vale 100% a mais. Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente. E você também tem a hora extra noturna. O legal da hora extra noturna, talvez não legal para quem está fazendo o cálculo, é que ela tem uma gradação diferente. Se a hora extra num dia normal vale exatamente 1 hora, a hora extra noturna ela vale menos minutos. Então, quando você está fazendo o cálculo da hora extra noturna, você precisa levar em consideração que essa hora extra ela tem uma valoração diferente. Entrando no acréscimo por tipo de hora extra, eu coloquei aqui alguns exemplos, não precisa ser necessariamente assim. Mas, de maneira geral, horas extras em dias de semana tem acréscimo de 50%, então se uma hora extra no final de semana era de R$10, ela vai passar, num dia de semana, desculpa, ela vai passar a ser R$15. Num final de semana, sábado e domingo eu coloquei aqui, mas vai depender de acordo com o contrato de trabalho, porque se ele trabalhar aos sábados, pode ser uma hora extra de 50% apenas, vai ser 100%. Então, os mesmos R$10, ao invés de receber 15 pela hora extra, ele vai receber 20. E por aí vai. Você tem diversas especificações. Aqui eu só coloquei exemplos, não são exemplos necessariamente certos para o seu tipo de negócio. Como eu já falei, vale a pena você entender e investigar qual é o tipo de hora extra que você está pagando, como você está pagando e por que você está pagando. Então, nosso segundo aprendizado é que você precisa, no seu sistema de horas extras, fazer uma diferenciação dessas horas pelos seus respectivos tipos, já que cada caso pode ter uma valoração diferente. Normalmente, se você for fazer isso na mão, pode te dar muito trabalho, mas é o que eu já falei, se você tem um sistema, uma planilha, alguma ferramenta automática que te dá isso, te dá esse resultado, você vai ter uma facilidade maior dentro desse controle de horas extras. E por fim, chegando no nosso último tópico, a gente vai ter o cálculo de horas extras. Esse é um outro tópico bem simples e rápido também da gente passar. Basicamente, você vai ter o valor da hora trabalhada que você precisa chegar e o cálculo da hora extra. No valor da hora trabalhada, o cálculo é bem simples. Você vai simplesmente pegar o valor do salário bruto mensal desse funcionário, aqui eu botei um exemplo de 4.000, e você vai pegar as horas extras, quantidade de horas extras não, você vai pegar a quantidade de horas trabalhadas por esse funcionário. Nesse caso aqui, 200 horas. É só um exemplo. 4.000 dividido por 200, a gente tem o valor da hora trabalhada de R$20. Então, a cada hora que esse funcionário trabalha, a sua empresa paga R$20 para ele. Quando a gente for entrar no mundo das horas extras, a gente vai utilizar o valor da hora trabalhada como base para o cálculo. Então, já entrando nessa base de cálculo, eu gosto de lembrar que cada hora extra tem um valor, né, para que a gente não esqueça, mas usando esse exemplo do valor hora trabalhado de R$20, a gente vai ter, nesse exemplo primeiro que a gente tem, o hora extra em dia de semana R$30, porque é R$20 mais 50% de R$20. 50% de R$20 são R$10, 20 mais 10, 30. A gente tem hora extra em dia de semana de R$30. Nos finais de semana, essa hora extra são R$20 mais 100%, dá R$40. Aí a gente só precisa fazer o cálculo. Aqui na tabela ao lado a gente vai ter um total de 6 horas extras trabalhadas durante a semana e um total de 10 horas extras trabalhadas aos finais de semana. Nesse exemplo eu estou contando que o sábado não era um dia de trabalho do meu funcionário, ou seja, eu estou multiplicando por 100% as horas extras dos sábados. O cálculo é bem simples, 6 horas extras vezes R$30 durante a semana, 10 horas extras vezes R$40 aos finais de semana. Isso dá 180 mais 400, R$580 que eu vou ter que pagar para esse funcionário no próximo mês, quando eu estiver fazendo o pagamento dele referente às horas trabalhadas do mês anterior. Então, mais uma vez,
É um cálculo simples de se fazer, mas quanto mais automatizado você tiver dentro da sua rotina, menos erros você vai cometer. Se você faz esse cálculo na mão, pode ser que você erre por um zero, por uma hora extra que você esqueceu de somar, e isso fique um valor errado, e isso pode caber processo judicial para você de um funcionário às vezes mal intencionado ou que saiu com uma relação não tão boa com a sua empresa. Um segundo exemplo, só para a gente ficar bem alinhado em relação a isso, seria esse aqui. No detalhamento da tabela da esquerda, a gente vai ter um total de 20 horas extras trabalhadas ao longo da semana e 1 hora extra trabalhada ao sábado. Mais uma vez, eu estou considerando que o sábado não é um dia de trabalho desse funcionário. A gente tem o mesmo valor base da hora trabalhada, que é de R$20, as horas extras para dia de semana e final de semana vão ser de 30 e 40, e aí no cálculo é bem simples. 20 horas extras multiplicado por 30, isso vai dar 600, 1 hora extra multiplicado por 40, obviamente que é 40, 640 o meu valor final. E aí a gente tem todo o cálculo de hora extra. Então, o aprendizado que você precisa ter nesse último tópico é que fazer o cálculo de horas extras não é complicado, mas vai ficar ainda mais fácil se você tiver uma ferramenta que faça esse trabalho para você. Aqui na Luz, a gente indica bastante a planilha de cálculo de horas extras com banco de horas. Ela tem esse nome porque ela permite que você faça o cálculo da folha de ponto do seu funcionário, você pode cadastrar até 30 funcionários e aí você pode escolher se você quer fazer a contabilização pela forma de pagamento mensal das horas extras ou se você quer utilizar a possibilidade do banco de horas. A planilha te dá essas duas funcionalidades, você pode utilizar numa boa sem problema nenhum e aí você vai ter a planilha. Aqui a gente tem um pequeno exemplo diminuído, mas que mostra um pouco como a planilha é. Ela sempre segue o nosso modelo com um menu lateral no lado esquerdo que facilita a navegação. Você vai poder cadastrar os funcionários, seus cargos, o salário bruto dele, a jornada de trabalho que ele tem tranquilamente, e aí mês a mês você pode ir fazendo a contabilização desses funcionários e fazer um consolidado numa planilha auxiliar do ano inteiro desses funcionários que você tem na sua empresa. Então é uma forma bem legal de você trabalhar, e caso você tenha se interessado pela planilha, você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo, dessa palestra online. A gente tem um link levando você para a página da planilha para que você conheça ela um pouco melhor. Você pode baixar uma versão demonstrativa caso você tenha interesse, ou você pode clicar na tela aqui também. Caso você queira fazer o controle de horas extras dos seus funcionários através de uma planilha eficaz, esse é o caminho que você precisa ter. É uma ferramenta muito boa, como a nossa planilha de cálculo de horas extras com banco de horas. Espero que você tenha gostado da palestra, que ela tenha sido instrutiva para você. Lembre-se que ela não é o ponto final. Existem diversas outras características que podem influenciar o controle de horas extras do seu negócio e você precisa investigar isso melhor. Talvez conversando com o seu contador, talvez conversando com uma pessoa especialista no controle de horas extras, pode ser uma pessoa voltada para o RH, né, da sua área de recursos humanos, né, normalmente mais voltada até para o departamento pessoal, para que você tenha esse controle bem feito, que você faça o acompanhamento do cálculo de horas extras do seu negócio de maneira 100% legal, bem feita e que evite que você receba processos judiciais no futuro. Um grande abraço e até a próxima palestra.